querem ouvir o que Deus tem para nós essa noite? Diga assim, fala, Senhor. Então deixa o Senhor falar contigo. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Eu já ministrei algo em torno dessa palavra alguns anos atrás. E eu quero, nesse mesmo texto que nós abordamos alguns anos atrás, compartilhar com os irmãos alguns saberes para a nossa vida cotidiana, para a nossa qualificação existencial, porque a gente se transforma em gente como gente tem que ser pela palavra de Deus, né? Porque Deus é a fonte. Quando nós estamos próximos da fonte, nós nos tornamos naquilo para o que a fonte nos criou. Eu queria ler com você Mateus capítulo 23. Você pode ficar sentado ainda. Quem já abriu? Amém? Esse capítulo 23 é aquele capítulo no qual Jesus revela publicamente o que ele sente pelo fariseu. Não pelo fariseu, mas pela postura do fariseu. Esse é um capítulo conhecido como os ais de Jesus. É nesse capítulo, quando você lê lá no capítulo 23, você vai vendo, ai de vós escribas e fariseus. Vai no 25, ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Vai no 27, ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Vai no 29, ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Você vai no 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha como é que Jesus trata o farisaísmo. Quem é o fariseu? É aquele que tem uma roupagem religiosa. Portanto, porque religiosa, imaginamos nós, uma roupagem na qual Deus está e a qual Deus abençoou. Aquele que, por causa da religiosidade, imaginamos nós, é o condutor da mensagem de Deus. Porque para os que creem, quando chega numa igreja, vê um pastor, está falando, aquele cara lá é um santo homem de Deus que está pregando a palavra de Deus. Vai numa igreja, está lá um padre que é um homem de Deus, está pregando a palavra de Deus. Vai numa sinagoga, está lá um rabino pregando a palavra de Deus. Vê uma freira, está ali a irmã que é uma mulher de Deus. E a gente imagina, porque aquele indivíduo tem essa condição social, existencial, voltada para a religiosidade, nós imaginamos que ele carrega em si a mensagem do próprio Deus. Os fariseus eram esses. Os fariseus eram os crentes daquela época. E por incrível que pareça, Jesus, que é o fundador da igreja, o nosso Messias, o nosso Senhor, quando esteve entre nós, entre os homens na terra, os únicos com os quais Jesus não conseguiu se relacionar foram aqueles que carregavam em si o peso da religião. Jesus entrou no templo 2 vezes. A primeira vez ele viu o templo transformado numa feira, negócio. Aí Jesus, homem, é tomado por uma ira tão profunda que literalmente chuta o pau da barraca. Ele entrou lá e saiu derrubando as barracas de câmbio, de vendas de bodes, de touros, de carneiros. E ele botou todo mundo para correr, raça de víbora, vocês têm transformado a casa de meu pai num covil de salteadores. Ele acabou com a feira. Jesus estragou o lucro dos negociantes. Acabou com o culto. Na outra vez, Jesus entra na sinagoga de novo, entre os fariseus, abre em Isaías capítulo 61, e aí ele, abrindo em Isaías 61, segura o livrão, e o livrão naquela época era um livrão enorme, mais ou menos do tamanho desse meu púlpito aqui. Ele pega com as 2 mãos e começa: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestido de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí ele fecha o livrão, e diz assim: hoje se cumpriu essa profecia aos vossos corações. Pronto, acabou o culto de novo.
Os fariseus se levantaram chamando-o de herege. Como é que um carpinteiro, um moleque que foi criado entre nós, se arroga esse poder de ser o Messias, aquele para quem foi direcionada essa palavra, de consolar a todos que choram, de apregoar o ano aceitável do Senhor, de que sobre ele está o Espírito de Deus. Então Jesus é expulso da sinagoga, ele tem que sair de lá para não ser morto. Então Jesus, que é o Senhor da igreja, no tempo dele, quando entrou na igreja para acabar com o culto. Aí Jesus, como diz Hebreus capítulo 7, estamos estudando Hebreus capítulo 13, aliás, estamos estudando Hebreus às quartas-feiras, vamos chegar lá no estudo de quarta-feira, diz que Jesus desenvolveu o seu ministério, todo ele fora do portão, fora de Jerusalém, que era a cidade santa. Jesus, o santo de Deus, não conseguiu relacionar-se com os santos de Jerusalém. É sinistro, é esquisito isso. Agora, do lado de fora, Jesus se deu bem com a prostituta. Trouxeram a prostituta para ser apedrejada. Ó, Senhor, se a mulher foi pega em flagrante adultério, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. É verdade, dizia mesmo. Todo mundo conhece esse texto, eu preguei sobre ele aqui algumas vezes. Jesus estava escrevendo no chão, a gente não sabe o quê. Aí os teólogos ficam discutindo o que Jesus estava escrevendo. É muito engraçado. O cara, em vez de pegar no ato, não, tá? O que Jesus estava escrevendo lá no chão? Como é que a gente vai saber, meu? Aí Jesus está lá escrevendo. Aí trazem a mulher, jogam perto dele, os fariseus estão ali, o povo está ali, tem que ser apedrejado. Jesus, o que a lei diz? Que ela tem que ser apedrejada. Ué, então, por favor, façam valer a lei. Aí Jesus, antes de vocês fazerem cumprir, só uma sugestão. Atire a primeira pedra de vocês, quem não tiver pecado. Alguns comentaristas acreditam que quando Jesus diz assim, quem não tiver pecado, com ela. Quem aqui entre vocês que não tiver dormido com essa mulher, atire a primeira pedra. Aí Jesus voltou a escrever no chão. Quando Jesus levanta a cabeça, cadê os fariseus? Jesus olha para a mulher, aí diz assim, a partir de agora, você vai ficar sentada no banco, 3 meses de disciplina, não vai participar da ceia durante 4 meses, está proibido de cantar no coro. Foi isso que Jesus disse? Não? Jesus disse assim, cadê os teus acusadores, mulher? Não me condenaram. Não te condenaram, não? Então nem eu te condeno. Agora, como eu dei um conselho para eles, deixa eu dar um conselho para você também. Vai e não peques mais. Então Jesus se dá bem com as prostitutas, Jesus se dá bem com aquela mulher que tinha 5 maridos, a samaritana. Jesus se dá bem até com Zaqueu, meu, ladrão. É um ministro da Fazenda, um deputado federal, sei lá. E Jesus vai pousar na casa dele, todo mundo, meu Deus, esse cara diz que é Messias, quando vem aqui na nossa cidade vai morar na casa desse ladrão de impostos. Jesus se dá bem com a corja toda, mas Jesus não se dava bem com os santos. Não é engraçado isso? A mulher que diziam chamar de pecadora, qual mulher não é pecadora, na verdade? Qual homem não é pecador? Está numa reunião na casa de alguém e a mulher pega um óleo caro, começa a jogar no pé de Jesus, começa a alisar o pé de Jesus, eroticamente. E Jesus estica o pezão, está nem aí. Aí os fariseus começam, se esse fosse Messias mesmo, sabia quem é essa que está esfregando o pé dele. Se ele fosse Messias, sabia o que ela deveria estar pensando quando estava esfregando o pé dele. A coisa é mais feia do que a gente imagina. Jesus não está nem aí. Aí Jesus dá outra lição nele. Jesus vai chocando os santos o tempo inteiro. Jesus vai passando pela terra chocando os crentes. Chocando os caras da religião. E aí, choca tanto os santos, que quem é que mata Jesus? Os santos. Os fariseus. Liderado pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele que entrava no Santíssimo Lugar, teoricamente falava com Deus, saía do Santíssimo Lugar, porque até a morte de Jesus, o templo, suponha fosse igual isso aqui, tinha uma cortina aqui, ó, daqui onde eu estou, só entrava o sumo sacerdote. Vocês não podiam nem ver o que tinha aqui dentro, porque era um lugar chamado Santo dos Santos.
O lugar onde vocês estão era chamado Santo Lugar. Lá onde está aquele pessoal do lado de fora era o átrio. Então, do átrio, você podia vir para o Santo Lugar. Mas do Santo Lugar, você não podia vir para o Santo dos Santos. Aqui no Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote e ele dizia assim: olha, Deus me revelou, Deus falou comigo, e eu saio do Santo Lugar, venho aqui para lá de fora, e aí revelava a vocês o que Deus falou. O Santíssimo Lugar não era lugar para vocês, era lugar só para o pastor Neil. Era lugar para o sumo sacerdote. Agora, quem foi que matou Jesus? O sumo sacerdote. Eu não creio que hoje seja diferente. Eu creio que muitos de nós cristãos, sejamos evangélicos ou não, se já não estamos pasmos, muitas vezes decepcionados com Deus, nos decepcionaremos com Ele, porque a maioria de nós, principalmente nós evangélicos, nos dizemos povo de Deus, ao povo de Deus, porque o povo de Deus. E quando a gente fala povo de Deus, a gente está falando do povo evangélico. Quem não é evangélico, a gente chama de quê? Quem sabe? De quê? Ímpio. Os ímpios. Nós, povo de Deus. Agora, já os ímpios. Quem são os ímpios? É todo aquele que não é da nossa religião. Bom, a gente acredita nisso. Há quem acredita nisso, né? Agora, quem quer exercitar essa crença e a fé, você pega na prática, se tem coragem de pensar, se é mais do que homem de Deus, é homem. Você vai pegar muitos ímpios que você conhece e vai analisar a vida dele. A vida no dia a dia. Vamos esquecer o domingo. Vamos fingir que não existe domingo, nem culto, nem ofertório, nem liturgia, nem nada. Vamos imaginar de segunda a sábado. Porque o que a gente faz domingo a esse horário, todo mundo sabe. Está todo mundo aqui sentadinho. Todo domingo senta aqui, não tá? Cada dia com a roupinha, não repete a roupa no domingo para o outro. Não é? Não repete, às vezes, nem o cabelo. Não bota a mesma camisa. Porque, fui com essa camisa domingo passado. Todo mundo vai saber que eu fui com essa aqui no domingo passado. Você nunca repete. Você pode até usar 2 domingos depois. A gente se preocupa com a imagem. Vem para cá. Está todo mundo aqui sentadinho, bonitinho, santinho. E a gente olha para o outro e fala assim: rapaz, esse irmão tem uma cara de ser uma bênção. Esse irmão tem uma cara de vaso. Não é? Vaso de Deus. Né? Essa irmã tem uma cara de mulher do fogo. Tem uma cara de vaso também, não é? Eu ia falar vaza, mas não existe. Não é? A gente vai olhando, assim pela fisionomia, vai acreditando pela indumentária, pela gravata, pelo penteado, pela forma como ora. Esse irmão é uma bênção. Aquela irmã é uma benção, como diz o outro. E a gente imagina que isso tudo aqui seja verdade. Agora, onde é que você está de segunda a sábado? Onde é que você está sexta-feira à noite? O que você faz quando namora, no casamento? Como é que é a administração do dinheiro da tua empresa? Como é que você lida com os teus negócios? O que passa na tua cabeça? O que domina teu pensamento? O que está no centro, né? Na tua medula óssea, emocional, digamos assim? O que resta? Quais são os teus valores? Quem é que pode saber, se não só você e Deus? Alguns de nós, eu me arrisco a dizer, você sabe que você é um homem que nem tua esposa te conhece. Você é uma mulher que nem teu marido imagina que você seja, que está aí dentro. Mas isso não interessa. O que interessa é qual religião que nós temos. Qual é a igreja que a gente frequenta? Como é que você cumprimenta? Você cumprimenta bom dia ou a paz do Senhor? A paz do Senhor. Então você é povo de Deus. Se é bom dia, não, é ímpio. E a gente vai acreditando nisso ao longo dos anos. Virou a nossa verdade inconsciente ou consciente. E a gente vai acreditando nisso. Agora, quando você pega um ímpio, daqueles que você conhece, que o cara é sangue bom demais, e a respeito dele você fala assim: rapaz, esse meu amigo só faltava o quê? Só faltava ser crente.
Porque, olha, ele é um camarada, a família, os filhos dele, olha que coisa linda, os filhos dele, gente. A casa dele está toda, uma pessoa, um homem ético, só faltava ser o quê mesmo? Crente. Quantos conhecem alguém assim, amado? Só faltava ser crente. A maioria de nós. Agora, no nosso meio também você encontra com 1, com 2, com 3, com 10, com 100, 1000. Aí você fala assim, meu Deus, cara, essa mulher é crente mesmo, cara? Esse homem é crente mesmo? Por quê? Porque ele, quando está na igreja, bota aquela roupa toda, aquela linguagem, fala a língua de Gabriel, de Uriel, de Salatiel, de todos os anjos, arcanjos, serafim. Cara, mas quando o filho dele chega perto dele, ele dá um sulavanco no moleque, ele não consegue falar a língua do filho de jeito nenhum. Ele não consegue falar a língua da esposa, do marido, ele não sabe falar a língua do irmão, o cara está dando coice o tempo inteiro. A língua de todos os anjos ele fala, a língua estranha, mas o português ele não consegue. Tu olha para a vida dele, para a família dele, você vê que tem um espírito de miséria lá, tem tudo, menos alegria, menos presença de Deus, menos liberdade. Mas quando chega domingo, ele pega aquele biblão, aquele terno, roxo, com gravata, cor de abóbora, calça rosa, e bota os 4 filhos na bicicleta e vem para a igreja. E é um fogo para todo lado, um reteté. Que poder, que unção. Mas quando tu olha a vida dele, da segunda a sábado, tu fala assim, meu Deus. Mas é crente. Aí dá vontade de falar assim, meu irmão, você precisava se desconverter e ficar igual aquele meu amigo que é ímpio. Que a tua religião não está ajudando em nada. Você tem reparado que eu tenho pregado muito sobre isso? Quantos têm reparado isso aí, irmão? Tem, não é? Alguns de vocês não entendem. Mas eu sei que a maioria de vocês entendem. Por que eu tenho pregado tanto sobre vida cotidiana e vida dominical religiosa? Vida de frequência a culto, de roupagem, de exterioridade, de blá blá blá, nhanhanhan, de verborragia, de liturgia. Eu queria, nessa noite, bem rapidinho, sempre rapidinho minha mensagem, ler com você o versículo 37, falar um pouquinho sobre Deus. Esse Deus que quando se manifestou em Jesus, só entrou no culto para acabar com o culto. Que quando passou pelos homens, não quis se relacionar com os homens santos. Esse mesmo Jesus, que quando foi para o culto, acabou com o culto. E quando entre os homens não quis relacionar-se com os homens santos, é o mesmo Jesus que não quis mais ir para a sinagoga, porque a sinagoga queria que ele morresse. Então ele foi para fora do arraial, foi para fora do lugar santo. E no lugar santo ele foi se encontrando com toda a corja humana. E com toda a corja humana ele foi se identificando como se identificou Davi lá na caverna de Adulão, que a gente pregou alguns meses atrás. Onde estavam todos os mancos, ressecados, desempregados, todos os leprosos, todos que não podiam estar na sociedade, não eram recebidos lá na sinagoga. Eles então fugiam para um vale de resto humano. E Davi se escondeu dentro de um vale chamado Caverna de Adulão. E lá no Caverna de Adulão, Davi fez as suas melhores amizades. Davi, o homem segundo o coração de Deus, simboliza o Messias, que veio e que também não teve espaço no lugar santo, então foi para fora do arraial, foi para fora do lugar santo. E quando ele estava fora do lugar santo, ele disse assim, aqui eu estou em casa, aqui eu me sinto bem. No meio dessa gente que não parece ser e não é, eu me sinto muito bem. Mas no meio daquela gente que parece ser e não é também, lá eu me sinto mal. Como quem diz, eu prefiro estar aqui no meio dessa gente que não tem aparência nenhuma. Não tem porque não é. Então, o que está do lado de fora tem a ver com o que está do lado de dentro. Não parece ser e não é. Então está em consonância. O exterior com o interior. Agora, lá dentro do lugar santo, tem um monte de gente que parece ser, só que também não é. Com a diferença de lá é que eles parecem ser, só que não são. Portanto, o exterior não está em consonância com o interior. Há uma desconexão. Há uma vida dicotômica. Portanto, em alguma área da vida daqueles que parecem ser, não sendo, há hipocrisia.
E aí Jesus diz assim, com hipócrita eu não me relaciono. Aí tu lê o capítulo 23, fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Vai no 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação eterna? Por que Jesus fala isso? Porque eles pareciam ser e não eram. Jesus está dizendo, olha, eu consigo me relacionar bem com a mulher que vende o corpo para sobreviver, mas que quer deixar isso, eu não a acuso. Eu me dou bem até com ladrão de imposto, aquele cara que mete a mão no teu imposto e enriquece, se o nome dele é Zaqueu. Eu durmo na casa dele, não tem problema nenhum, porque eu sei que ele tem salvação. Eu me relaciono com aquela mulher que está esfregando o meu pé e que também era pecadora. Eu me relaciono com criancinhas, eu cancelo a minha agenda toda, deixa que elas venham até mim, cancela tudo, porque hoje o meu assunto é com crianças. Eu me relaciono com qualquer tipo de gente, com qualquer tipo de pecado. Mas há um pecado que Jesus está dizendo assim, esse eu não suporto. É a hipocrisia. A respeito desse pecado, ele escreve a uma das igrejas no Apocalipse. Tenho, porém, contra ti uma coisa, que nem és quente, nem és morno, nem és frio. Você, igreja, não é quente, nem é fria. Ela é o quê? Morna. E quando a gente é morno, o que ele diz que ele faz? Ele vomita. Ele diz, se tu és gelado, tu é um ateu, diz, eu não gosto de Deus. É isso que eu creio, eu não creio em nada. A minha fé é fé na não fé. Eu optei por não crer. Jesus respeita esse cara. E há outro que diz que crê e vai até as consequências, mas não fala, eu creio, Jesus respeita esse cara. Agora, quando alguém diz assim, ó, eu creio, mas não vivo como se cresce, Jesus está dizendo assim, de você eu tenho nojo, você me dá náuseas. Eu vomito você. Está lá em Apocalipse capítulo 3. Jesus consegue se relacionar com todo tipo de pecado e pecador. Mas me parece que a hipocrisia ele não consegue suportar. E essa é uma verdade que nós que fazemos parte desse século 21, é o século que cultua a aparência, o corpo. É o século da relação virtual, daquilo que a gente demonstra ser não sendo, porque você que tem MSN, você que curte o computador, está lá nas salas de papo nas suas madrugadas, só Deus sabe em que sala de bate-papo você entra, né? Deus sabe, né? Aí você está lá nas suas salas de bate-papo, e naquela relação virtual, você é o que você quiser ser. Você pesa 180 quilos, tem 1,60 m. No bate-papo, na virtualidade, você tem 1,85 m e pesa 78 quilos. Você tem um corpo malhado. Você tem olhos verdes. Lá no virtual, você tem o cabelo endemoniado, como aqueles que eu falo, que nem o fogo da chapinha mansa, não tem jeito. Mas lá está pesada, está além do corpo, com a perna cheia de varizes, os dentes caíram, né? Mas quando você entra lá na net, você é o quê? Você é 1,80 m de mulher, tanto de cintura, tanto de quadril, cabelos lisos, olhos espelhados. A gente olha para o teu olho e dá para ver no espelho. Você é a mulher mais linda do mundo. Lá você pode ser o que você quiser. Nós vivemos nessa geração que é tudo o que quer ser, mas só na virtualidade. Agora, se a gente olhar na essência, virar do lado do avesso, nós correríamos daqui todos nós. Se eu sei que a minha geração é assim, eu preciso entender que uma das maiores tentações que nós temos diante de nós é de cair numa vida de hipocrisia, de mentira, de uma vida de aparência, de uma vida exteriorizada. E se eu caio numa vida como essa, eu transfiro isso até para a minha relação com Deus. A gente vem para a igreja com uma imagem. A gente vem para a igreja como se fôssemos um holograma, como eu digo sempre. Agora, quando a gente sai daqui, a gente chega na segunda-feira, pronto. A gente encarna aquilo que a gente é, tira a máscara, e a gente vai viver tudo que a gente vive de segunda a sábado. Quando chega domingo de manhã, a gente bota a Bíblia debaixo do braço e vem. Sei que estás aqui. Oh, aleluia, glória a Deus, todo arrepiado. Posso sentir o teu calor.
Vem me envolver. Aí tu fecha os olhos. Vem me envolver. Eu fico imaginando Deus olhando lá de baixo. Que cara de pau safado. Olha. Quem aqui é assim? Levanta a mão aí. Quem aqui está? Ninguém. Aí legal. Qual é o perigo de ver isso? Você sai daqui e fala assim, pastor, esse culto foi uma bênção. E foi. Mas essa bênção permanece contigo até quando? Acorda com você amanhã? Chega até quarta-feira contigo? Aquilo que você recebeu aqui, aquela unção, como aconteceu domingo passado, irmão. Culto tremendo. A gente sai daqui impactado, a gente sai daqui, meu Deus, não acaba esse culto jamais, vamos dormir aqui hoje. E a glória de Deus está nesse lugar. E a gente sai daqui impactado. E todos nós saímos impactados, se estamos vivos, e a gente sai impactado. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que esse impacto vai gerar em você. E até quando esse impacto vai permanecer em você. E o que acontece com a maioria de nós? Nós recebemos o impacto no culto, mas parece que segunda-feira ele não mexe conosco. Em alguns vai até terça-feira, em alguns, quem sabe, até quarta-feira. Mas ele não se transforma em nós. Nós não nos transformamos nele. Nós não nos tornamos um só, numa simbiose. Nós e Deus não nos misturamos. Nós não nos transformamos na casa de Deus. E aí o que acontece? Como nós só recebemos o impacto de Deus no culto, nós ficamos dependentes de culto. Como eu só sinto a presença de Deus em ajuntamento, eu fico dependente de ajuntamento. Como Deus só se manifesta nos congressos, nos eventos, eu preciso de congresso e evento. E você sabe que congresso e evento na igreja evangélica tem que pagar. Hoje a gente paga para entrar em igreja. E aí a gente vicia em evento. A gente se torna dependente dos super crentes que estão aqui no meu lugar ministrando. E aí eu vejo esse Deus revelando essa palavra que eu vou ler com você aqui já, dizendo assim, filho, eu não sou o Deus dos eventos. Eu não sou o Deus dos templos, porque lá em Atos capítulo 7 diz que Deus não habita em templos o quê? Feitos por mãos de homens. Quem foi que fez isso aqui? Homem. Então Deus não habita aqui. Deus passa por aqui quando nós estamos aqui dentro, porque Ele habita em nós. Agora, quando acabou o culto, isso aqui vira uma tenda. Só. Agora, e onde é que o Deus que se manifestou aqui dentro pela palavra, pelo amor, pela graça, para onde é que Ele vai? Ele pretende ir dentro de nós, para onde nós formos. Mesmo que a gente vá passar essa semana pelo fogo do inferno. Deus está dizendo, eu não tenho problema com o inferno, filho. Eu já estive lá. Se você não sabe, eu arranquei a chave da mão daquele que imaginava ser dono do inferno. De modo que eu disse para ele que nem do inferno ele é dono. Então Deus não tem problema com o inferno. Agora, por que a maioria de nós, quem sabe de vocês, ama estar aqui? Ouvir a palavra de Deus que é clara e que faz bem para a nossa alma e é profunda e que nos dá alegria e força para estar aqui. Vocês ouvem às vezes sermão aqui de 1h30, meu. Você fica sentado em 1h30 ouvindo. Quem é que aguenta isso? Você aguenta e com alegria. Quando a gente diz assim, ó, terminou, dá vontade de ouvir mais. Mas é porque é a palavra de Deus. Agora, por que essa palavra de Deus não permanece dentro de todo mundo? Por que quando a gente sai daqui, a gente diz assim, caramba, hoje minha vida mudou, agora minha postura vai mudar, mas amanhã você se encontra com essa área do teu caráter que está deformado e que te macula a alma de novo. Chega na terça-feira, você se encontra com o lugar da tua tentação e você cede para aquela maldita daquela tentação de novo. Você sai daqui cheia da alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa, o que mesmo? Força. Mas aí essa alegria que sai contigo daqui, você vai no carro cantando, glorificando a Deus. Amanhã quando você acorda, a tristeza da vida te alcança de novo. Você pergunta para onde foi aquela alegria de ontem à noite. Bom seria que aquela noite não acabasse nunca. E a gente vive dessa forma inconstante. E sabe o que acontece com a maioria de nós? A gente cansa desse negócio.
Cara, eu escuto isso a vida inteira, concordo com aquilo, eu quero aquilo para a minha vida, eu peço a Deus para que aquilo seja tatuado na minha alma, eu peço a Deus para que aquilo não saia do meu coração, para que aquilo frutifique a 100 por 1, eu quero ser esse santo que a palavra fala, eu quero viver essa vida em Deus, eu quero viver uma vida de intimidade com Deus, que eu não preciso nem de culto, que eu não preciso nem de ninguém, que eu sinta a presença de Deus, não só no evento, mas eu quero estar andando na rua e ver Deus passando perto de mim, que seja num passarinho, num cachorrinho, num sei lá, em qualquer coisa, porque a Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras da sua mão. Deus está impregnado na sua criação. Amém, não amém, igreja? A gente pode achar Deus em qualquer canto. Fomos no encontro ontem de moto, por isso eu não vim hoje de manhã. Chegamos por volta de 1h hoje e nós paramos na viagem de volta, fomos em 9 motos. Passei em cima de uma ponte, motos tem essa vantagem. Eu estava puxando o comboio e bem pertinho da margem dessa ponte, eu passei com a minha moto e tentei olhar lá embaixo, que tinha lá embaixo, ali na Costa Verde, e vi uma água com uma cor que eu nunca vi na minha vida. Nem em Arraial do Cabo eu vi aquela água lá. Quem já foi lá no Pontal do Atalaia? Quem já foi no Pontal do Atalaia? Poucos, né? Quem não foi, pelo amor de Deus, vá. Vá ver o pôr do sol lá em Arraial do Cabo. Passeio de escuna é Arraial do Cabo. Já fez em Cabo Frio, em Búzios, legal, mas faça em Arraial do Cabo. Aí quem conhece aquelas águas são fenomenais. Mas eu estava na moto e olhei uma água e falei, meu Deus, que cor é essa? Eu parei a moto dessa vantagem, parou todo mundo. Olha aquilo lá. Só que nós já estávamos na reserva. A gasolina já estava acabando, a gente estava torcendo para chegar ao posto da frente, a gente não sabia se a gasolina dava para chegar lá de algumas motos. Aí o Emerson que está aqui, falou assim, Emerson, como é que está a gasolina? Pastor, acho que dá para ir lá. Ou então dá uma voltadinha, ela tem uma trilha lá embaixo, tá vendo lá? Volta lá, dá mesmo, tá? Não dá para ir, então vai lá. Ele voltou alguns quilômetros, daqui a pouco a gente olha lá embaixo, o Emerson com a moto dele descendo na trilha lá perto d'água. Falei, rapaz, dá para ir lá. Falei, dá para ir lá, gente, dá para ir lá. Aí quando o Emerson voltou, alguém falou assim, Dirley, pastor, e a gasolina? Eu falei, é mesmo, não dá não, cara, a gasolina não dá para ir lá. Aí tiramos fotos, ficamos vendo aquilo lá, depois eu subi na minha moto. Meu irmão, eu fui tomado por um senso de gratidão tão profundo a Deus. Eu vim na minha moto sozinho, o André não foi comigo, eu vim louvando ao Senhor dentro do meu capacete. Com a cor daquela água na minha mente, eu vim lembrando, Deus, como a tua mão cria coisas tão lindas nesse universo. Como as obras das tuas mãos são tão maravilhosas. Da onde tu tiraste aquela cor de água, a limpeza, a clareza daquela água, de onde tu consegues construir uma natureza tão linda que pelo simples fato de ver, nós percebemos a tua presença e a tua glória. E eu vim de lá até a minha casa, irmão, com os meus olhos marejados, dando glória a Deus pelo que eu vi. Irmãos, vocês estavam aqui no culto, adorando, eu não estava aqui adorando, mas eu posso afirmar para você, eu senti tanto a presença de Deus lá naquele lugar como vocês sentiram aqui nesse lugar. Eu não estava na liturgia do culto. Cheguei em casa abençoadíssimo. Abençoadíssimo. Porque a glória de Deus, ela pode se manifestar em qualquer canto, em qualquer buraco. Você pode estar passando, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra o quê? Da morte. O que ele diz mais? Tu ali estás. Diga assim, o meu Deus é Deus, até em vale de morte. Escuta o que eu vou te falar, irmão. Você está passando pelo vale da sombra da morte? Eu estou, pastor. Está passando o pior momento da tua existência? Estou, pastor. Pois bem, esse lugar onde você está, que você abomina, é o lugar onde Deus também está. E o irmão que está do seu lado dessa palavra é contigo, irmão. É contigo. Aí você vem com a pergunta, mas por que então eu não percebo, pastor? Por que eu tenho que estar aqui? Por que esse é o lugar que eu mais amo estar? Vocês não têm noção como é que a gente recebe mesmo assim. Pastor, quando eu estou na igreja eu estou feliz, mas quando eu volto para casa, quando eu vou para o trabalho, meu Deus, parece que tudo que eu recebi lá acaba. Não consigo reter. Eu me encontro com a minha fraqueza, me encontro com a minha mediocridade, eu me encontro com as minhas agonias, eu não consigo. Talvez porque você
não esteja percebendo Deus no seu caráter, o caráter de Deus. A gente não consegue conhecer esse Deus, e eu coloquei aqui no meu esboço. Sinceramente, quando eu olho para aqueles que se dizem povo de Deus, e quando eu analiso a qualidade de vida, visão de mundo, que alguns deles têm, ao olhar para eles eu tenho a sensação de que se Deus faz isso com eles, esse Deus eu não quero. Eu sou pastor evangélico, irmão. Há quase 17 anos, tenho 42 anos e mais um pouquinho. Me batizei com 17 anos de idade, fui criado no evangelho. Nasci no hospital evangélico da Tijuca, quem me trouxe à luz foi um médico que era pastor. Então estou nessa vida aqui há 4 décadas. Agora, mesmo conhecendo esse meio, como eu conheço, muitas vezes eu não posso deixar de ser honesto, de olhar a qualidade de vida de alguns que se dizem povo de Deus, portanto, mensageiros de Deus, que quando nós olhamos para a vida desses mensageiros, nós falamos assim, a mensagem dele é mentirosa. Porque a mensagem que ele prega é uma, a vida que ele vive é outra. E quando eu olho para a vida dele, imagino que o Deus dele é quem faz isso, eu não quero esse Deus. Aí quando nós olhamos para o Deus da igreja, muitas vezes nos decepcionamos porque nem sempre o Deus da igreja é Deus da igreja. Esse capítulo aqui diz que o Deus da igreja não se relaciona com hipocrisia. Se relaciona com você que está aqui, é pecador. Você está, pastor, eu estou aqui, eu sou matador, matei 150 pessoas, pastor, eu estou aqui, eu sou prostituta, eu vivo disso, é isso que eu sou. Pastor, aqui, eu sou aqui, o pior ser humano, eu sou isso. O senhor não tem noção do que eu sou. Deus sabe que você é. E se você é isso e admite que é isso, Deus está falando assim, eu te respeito. Agora, se nós estamos aqui, mostramos ser tudo isso que nós imaginamos ser. Mostramos para os outros ser uma coisa que todo mundo imagina que nós somos. Mas quando nós estamos na nossa individualidade, sozinhos, nós e Deus sabe que estamos longe daquilo que dizemos ser, na coletividade, Deus está dizendo assim, eu nem respeito você, porque você é um hipócrita. E hipocrisia é o único pecado que eu não suporto. Então eu aprendo que não adianta eu tentar desenvolver com Deus uma vida na perspectiva religiosa. Não adianta. Não adianta eu chegar lá no meu quarto e me ajoelhar na minha cama, e botar a cabecinha lá na cama, e orar ao Senhor se eu não estou com vontade de estar ajoelhado. Me ajoelhei porque geralmente a gente imagina que quando a gente está de joelho a gente está mais próximo de Deus. A gente imagina que quando a gente sobe o monte, Deus ouve mais a oração. A gente imagina que se a gente parar de comer de manhã por alguns dias, Deus vai ouvir a nossa oração. A gente imagina que se a gente desenvolver alguma prática religiosa, em que instância for, Deus vai nos visitar e permanecer em nós. Aí você está fazendo jejum, você está subindo um monte, você está usando gravata, você está usando terno, você está indo na campanha disso, a campanha daquilo, você está subindo um monte, você está fazendo um monte de coisa. Mas o único lugar onde você encontra Deus é no ajuntamento. Se tiver coragem de se autoanalisar, falar assim, pô, essa palavra é comigo, eu não sinto Deus. Eu não consigo viver essa fé de Deus, eu não consigo sentir essa gratidão pela vida todo dia. Eu não consigo acordar de manhã e celebrar a vida mesmo que eu esteja duro. Eu não consigo caminhar dentro da minha casa com a minha esposa e meus filhos e perceber que a graça de Deus é quem impermeabiliza a nossa relação. Eu não consigo ver isso. Eu preciso que coisas aconteçam para que eu acredite que Deus esteja agindo na minha vida. Eu não consigo viver a teologia de Jó, que diz que se o Senhor dá, se o Senhor toma, Ele continua sendo bendito. Como quem diz, eu não preciso que nada aconteça do lado de fora para acreditar que Deus age do lado de dentro. É viver essa vida todo dia no caminho, sem que a gente tenha que absorver uma imagem religiosa que parece ser de Deus aos olhos dos outros, mas que Deus sabe que não tem nada a ver com Ele. Onde é que está o nosso equívoco? Achar que a religião nos leva até Deus. Aí, como a gente só tem 5 minutos, deixa eu ler com você o versículo 37. Depois que ele arrebenta com os hipócritas,
na individualidade, ele volta-se para a cidade, a chamada santa, e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Olha a palavra de Deus. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí abandonada vos é a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Deus olha para a cidade santa, o lugar onde está a sinagoga, que é santa até hoje. Todas as 3 grandes religiões jactam por possuir Jerusalém, e é por causa de Jerusalém que todas as guerras acontecem. É cidade santa. Mas para a cidade santa, onde está o império das 3 grandes religiões do planeta, Deus diz assim: Jerusalém, eis que te digo. E o que ele diz? Olha que coisa interessante. Abandonada é a vossa casa. De agora, de modo nenhum me vereis. Jesus está falando assim: eu estou me retirando do centro das grandes religiões. Eu estou me retirando do lugar santo. Eu estou me afastando daquele lugar onde tudo parece ser, mas nada é de fato, de verdade. De modo que muitas vezes a religiosidade é desenvolvida, como quem diz, em direção a Deus, mas Deus não está nesse caminho. E o que a religião geralmente gera? Gente frustrada. Agora eu quero me prender nesses 5 minutinhos, irmãos, ou quem sabe um pouquinho mais, nessa analogia que Jesus faz com a galinha. Ele diz assim: quantas vezes eu te quis ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha. Alguém por acaso já viu essa cena alguma vez? De uma galinha escondendo seus pintinhos? Alguém já viu? Sinceramente, acho que a maioria de nós, mesmo que você não tenha nascido na roça, em algum canto da tua vida tu viu, quando os pintinhos nascem, a galinha vai jogando assim para baixo da asa, e ela fica ali. Tu não vê os pintinhos. Se você aparece, mesmo que um gigante, diante de uma galinha, como inimigo que você é, os pintinhos embaixo da asinha da galinha se tornam invisíveis aos teus olhos. Deus está dizendo assim: Jerusalém, eu queria ser uma galinha para vocês. Eu queria protegê-los, eu queria essa relação maternal. Eu queria desenvolver com vocês essa relação protecionista. Eu queria desenvolver essa relação com você de intimidade, de proximidade. Eu queria que a nossa relação fosse mais do que essa que os hipócritas fariseus desenvolvem comigo. E porque os fariseus se tornaram hipócritas, está dizendo: eu estou me retirando, porque eu quero uma relação de intimidade, de aconchego. Esse aqui é o lado maternal de Deus. É o lado feminino de Deus. Se escandaliza não, irmão. Esse é o lado daquele Deus que quer ser uma galinhazinha, que quer estar aqui guardando seus pintinhos, porque os reconhece como frágeis, como carentes, como necessitados, como quem é presa fácil à boca de tantos inimigos. Ele está dizendo: eu queria ser uma galinhazinha para você. Portanto, esse Deus que diz que queria ser uma galinhazinha, se revela que tipo de Deus? Um Deus, como já disse, primeiro, um Deus que odeia ver sofrimento. Um Deus que, quando vê um filho sofrendo, é um Deus que sofre junto. Um Deus que não consegue ter paz, permita essa palavra, quando vê um dos seus pintinhos sofrendo. Mas a despeito do sofrimento de cada um de nós que somos pintinhos, ele para nós não pode ser galinha. Porque nós nos afastamos dele na intimidade individual e nos afastamos para a religiosidade coletiva. A nossa relação com ele deixou de ser diária, como quem come um grãozinho de milho cada dia, de cada vez. Porque a galinhazinha, o pintinhozinho, ele não enche a boca, engole. A galinha, o pintinhozinho vai comendo um de cada vez, um por vez. Como quem todo dia, o seu grão.
Todo dia a sua porção. E Deus está dizendo, você, Jerusalém, saiu dessa relação individual, essa relação de conta-gota, essa relação de mim para ti, de ti para mim, do eu e tu, tu e eu. Para a relação coletiva você se refugiou dentro da massa. Você se refugiou na religiosidade. E lá na religiosidade eu não posso te abençoar. Você se afastou de mim. Então o que Deus está falando para mim e para você nessa noite aqui, filho? Se você é um dos pintinhos que está longe de debaixo das asas de Deus, mas que está no meio do povo de Deus tantos anos, mas não consegue sentir o calor das asas deles, duas coisas ele está dizendo: você não vai sentir nunca mais se permanecer como está. Mas ele está dizendo uma outra coisa: você pode voltar a sentir essas asas e o calor delas, se você deixar de relacionar-se comigo só no âmbito da coletividade e voltar para dentro do seu quarto, voltar para comer o seu grãozinho da palavra todo dia, voltar às suas orações individuais todo dia. Mas é aquela oração, como eu tenho ensinado aos irmãos, que não é sinônimo de petição, não é a oração do mendigo evangélico, não é a oração do mendigo gospel, que toda vez que vai falar com o pai é para pedir alguma coisa. E a gente acha que isso é oração. Transformamos oração em sinônimo de petição. Não, a petição pode fazer parte da oração, mas oração não é sinônimo de petição. Precisamos voltar para a nossa individualidade, precisamos voltar para a vida devocional, precisamos voltar para a palavra, precisamos voltar para a relação individual. Porque o Senhor nos ensina desde sempre, está lá na Bíblia. Se alguém quer me pedir alguma coisa, entra no teu quarto e pede teu pai em secreto. E teu pai em secreto fará o quê? Te abençoará. Agora, quando é que o pai nos abençoa? Quando a gente vai para a sinagoga, quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai para ajuntamento, quando a gente bota a roupa mais bonita, quando a gente penteia o cabelo, quando a gente bota o melhor perfume. Não, porque Deus sabe que isso aqui não existe. É quando nós vamos lá para o quarto, irmão. Nós entramos aqui dentro de um barraquinho como esse aqui, ó. Está me ouvindo aí? Amém? Vocês não podem me ouvir. Se eu tirar esse microfone aqui dentro desse quarto, eu começar a orar ao Senhor, você não pode ouvir. Agora, há um que está aqui dentro desse quarto, para o qual eu não preciso estar com essa roupa bonita, eu não preciso de microfone, eu posso estar nu, despido por dentro e por fora, e clamar o nome dele, está dizendo assim: filho, porque você é o que você é dentro desse quarto, mesmo que tu seja essa droga que você é no momento, porque você é uma droga, mas uma droga de verdade no quarto, essa droga eu não dispenso. Vou transformar essa droga numa joia no nome de Jesus. Então aplauda o Senhor porque Ele é bom. Lá dentro do quarto a gente pode ser uma droga. Lá dentro do quarto eu não preciso botar roupa bonita. Lá dentro do quarto eu me ajoelho, não tem ninguém me ouvindo. Deus está vendo o que eu estou pensando. O Senhor está vendo o que está passando na minha cabeça. O Senhor está vendo o que está sendo plantado dentro do meu coração. O Senhor está vendo essa desgraça na qual eu estou me transformando. Eu estou vendo, filho. O que eu quero saber é se você está percebendo. Porque quando eu te vejo na igreja, só te vejo ungidão, só te vejo santão, bonitão. Agora, quando você voltar para o quarto, onde você não precisa mais botar máscara, e você então começar a revelar a tua podridão, você vai perceber que eu não tenho problema nenhum com podridão. Eu não tenho problema nenhum com vida caótica, com caos na vida. Porque o ministério de Deus da criação começou no caos. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, era um caos. Mas diz que no meio do caos, o Espírito de Deus pairava. Ele é especialista em caos. Então quando é que aquilo que você recebe aqui, que faz tanto bem para a tua alma, vai ser retido na tua alma e vai frutificar? Quando você não tiver contato com a palavra de Deus, só com aquela que o pastor Neil ministra na tua boca, no teu ouvido. É quando você receber essa palavra que você recebe aqui e que te abençoa, que te impacta, que te transforma, que te gera alegria, que te gera paz, mas que você vai buscá-la lá na segunda, na terça, que seja um versículo por vez,
que seja 2 versículos por dia, que seja qualquer coisa, porque é melhor uma gotinha do que nada. Porque Deus odeia sofrimento. Deus não gosta de ver você longe das suas asas, sofrendo, apanhando tanto, sendo devorado por tantos predadores, sem que Ele possa fazer nada. Porque Ele não pode. Porque você usou o teu livre-arbítrio para se afastar dEle. E Deus respeita até quando a gente faz uma besteira dessa. Precisamos voltar para o quarto. Eu costumo dizer, terminei minha palavra, que tudo que a gente precisa, mas tudo e mais um pouco, está tudo lá dentro daquele bendito quarto. Ó, pastor, eu preciso estar dentro do quarto. Teu marido está dentro do quarto. Aquela documentação que você está precisando está dentro do quarto. O carro que você quer está dentro do quarto. Pastor, minha casa própria, sua casa própria está dentro do quarto dessa casa alugada que você tem. A cura da tua família, a cura do teu caráter, a cura da tua saúde, a alegria do Senhor que vai jorrar de dentro de você como o rio de água viva que flui. Está tudo dentro do quarto. Agora a gente entra no quarto? Não. A gente vem para a igreja. E como é que nós começamos o culto dessa noite? Lendo Isaías, capítulo 1. E o que eu disse depois que eu li Isaías, capítulo 1? Se você vem me adorar ou não, ele está dizendo, eu estou farto das vossas festas de luas novas. Estou farto das suas ofertas, dos seus ajuntamentos solenes. Quando vides comparecer perante mim, quem requereu de vós isso? Eu não mandei vocês virem aqui. Se você vem ou não vem, não muda nada em mim, diz o Senhor. Portanto, o que Ele quer de nós não é que nós venhamos para a igreja só. Deus quer que nós venhamos para a igreja desenvolver comunhão com os seus filhos e para que o corpo se transforme em corpo. Porque aqui os membros se reúnem. Vem um dedinho lá do Jardim Novo, vem uma palma da mão da Malé, vem um rádio de Sulacap, vem um fêmur de Nova Iguaçu, né? Vem uma nádegas do Meia, vem uma patela de Belfor Roxo, né? Vem uma tíbia sei lá, de Vila dos Teles, vem um perônio não sei de onde, vem um dedinho mindinho do pé direito do outro, vem um dedinho mindinho do pé esquerdo do outro lado. Aí o corpo vai se transformando em corpo, e quando o corpo está pronto, a cabeça vem acopla, e a sua virtude começa a passar pelo corpo no nome de Jesus, e o corpo se sente vivo. Você se sente vivo aqui. Agora, e quando o culto acaba, aí o dedinho vai para um lado, o cotovelo vai para o outro, a tíbia vai para o outro, o corpo se esquarteja, mas o Senhor está dizendo assim, filho, você é o único membro que faz parte de um corpo que não precisa estar junto para receber virtude da cabeça. Você pode ser uma unhazinha do dedinho mindinho do pé esquerdo. Se você estiver ligado ao cabeça, onde quer que você esteja, você vai receber virtude do alto no nome de Jesus. Mas a gente deixa para receber virtude só no domingo, quando ele vai para a igreja. Meu irmão, não dá para viver uma vida em Deus só domingo. Eu estou fazendo 2 convites para você hoje. Se você quer continuar recebendo Deus só domingo, quando acabar hoje, some daqui dessa igreja, vai embora. Não volta nunca mais aqui, porque você está perdendo tempo. Domingo que vem, vai para o Cabana do Catonho. E enche a tua cara de cachaça, para ver se você se sente vivo. Porque não vai adiantar nada. Você vai se decepcionar com Deus. Porque se você se decepciona lá no cabana, lá na prostituição, lá na cachaça, você ainda pode se refugiar em Deus. Mas se você se decepciona com Deus, não há cabana, não há cachaça, não há mulher, não há carro, não há família, não há dinheiro, não há lugar nenhum onde você possa encontrar vida de novo. Então, se você pretende continuar só em Deus domingo, não perde mais tempo na tua vida, vai viver a tua vida. Agora, se você é daquele que diz assim, pastor, eu não quero mais isso para a minha vida, pastor. Eu tenho uma fome de Deus enorme. Como eu tenho encontrado cristãos com fome. Eu sei que vocês são famintos de Deus. Eu sei que vocês podem não estar vivendo o que Deus queria que vocês vivessem. Não consegue.
Mas que há uma força dentro de você dizendo assim, você está vivendo errado, você precisa ver o que Deus quer. Se você quer viver, você quer viver. Amém ou não, mesmo? Porque quando a gente está no pecado, eu não queria querer, mas eu quero. Eu não queria fazer, mas acabo fazendo. Eu queria querer aquilo lá, mas eu não consigo me manter aqui, eu sou fraco. Eu não consigo moldar o meu caráter à luz da palavra, eu não consigo permanecer. Eu não consigo não ceder a essa tentação. Talvez você seja crente domingueiro. Eu acredito que toda a minha alma com uma palavra dessa aqui é uma palavra que vem com uma declaração do amor de Deus assim por tua vida enorme. Como quem diz assim, filho, você é um pintinho que está longe da minha asa. Você é um pintinho que eu estou vendo o que você está passando. Eu quero te dizer que a minha asa continua estendida para você. Eu estou morrendo de saudade de você. Então volta para debaixo da minha asa. Deixa eu ser tua galinha. Volta para a intimidade. Volta para o quarto. Relacione-se comigo, mas não na qualidade do pedinte evangélico, mas daquele que fala comigo sem pedir nada. Como é difícil orar a Deus sem pedir. Entrar no quarto e falar assim, Deus, hoje eu não vim te pedir nada. Só vim trocar uma ideia. Sugestão, bota uma musiquinha lá no fundo. Uma música como essa que nós cantamos. Sei que estás aqui. Sabe ou não sabe? Posso sentir o teu calor. Lá no quarto. Vem me envolver. Me constranger com seu amor. Filho de Davi. Filho de Davi. Qual cego quem disse isso? Tem compaixão de mim. Aleluia. Toca nos meus olhos. Pede para as escamas cair mesmo. Faz as escamas cair. Filho de Davi. Filho de Davi, tem compaixão. Tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos. Por quê? Pois quero te ver, quero te ver. Aleluia. Agora, amado, alguém pode ver a Deus e permanecer vivo? Não. Então como é que a gente vai ver a Deus? Quando a gente olha para o Marcelo e vê a glória de Deus na vida do Marcelo. Quando a gente chega em casa, como eu já preguei aqui, loucamente, a gente vê o nosso cachorrinho, com um rabinho para lá e para cá, pulando em cima da gente, dizendo, seja bem-vindo, papai Neil. E você pega aquele cachorro no colo e você acha que não é Deus. Quando você vai para o seu jardim, a parar a sua grama, aquele cheiro de grama que sobe. Quando a chuva daqui a pouco cair, aquele cheiro de terra subindo do chão, você acha que é o quê? Quando um passarinho posa na sua varanda, quando uma criança como essas duas estiveram aqui, dando um sorrisozinho para mim, você acha que foi aquela menina que sorriu para mim? Não, foi Deus que sorriu para mim. Quando você passa pela vida e vê a glória de Deus, porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Agora, por que a gente não vê? Porque tem escama. Não é porque a glória não esteja por aí, é porque tem uma escama nos nossos olhos. E a gente não vê, a gente acha que Deus se manifesta através da religião. Deus se manifesta na igreja. E às vezes teu filho vem e senta no teu colo e te vê lá, chorou a tarde toda. E a tua criança de 2 anos senta na tua mãe. Eu assim, mamãe, você chorou. E
você diz, não, filha, não chorei não, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai, deixa a mamãe aqui. Aí você não sabe que foi Deus que sentou no teu colo. E que te perguntou, mamãe, você está chorando? Não foi tua filhinha que perguntou. É na verdade que ele dizer, filhinha, você está chorando? E se você entendesse que era Deus através da tua filha, que era Deus através da sua criação, da natureza, da água de chuva. Lembra, meu irmão, você que está aqui, eu falei com você, quando a gente xingava um palavrão, tinha uma mulher, e a gente pedia desculpa, você levantou a mão, era da minha geração. Lembra você da minha geração, como é que a gente tomava banho de chuva? Hoje não pode porque fica doente. Sai dessa chuva, criança. Bota o chinelo no pé. A gente andava descalço. Tinha couro de cavalo. Não podia pisar no paralelepípedo, no vidro que não cortava. Comida que fazia mal, a nossa avó dizia, era leite com manga. Não sei de onde que nossos avós eram. Não, comeu manga, não bebe leite. Você morre. Hoje a gente faz suco de manga com leite. Nós éramos uma geração que tinha muito mais contato com a natureza. A gente acampava no morro. A gente subia o morro no Jardim Novo para buscar as fontes de água. E achava aquela fonte limpinha e bebia água que saía da fonte no chão. Nós tínhamos muito mais contato com Deus. Por quê? Porque Ele se manifesta através da sua criação. Agora, se você é daqueles, irmãos, que só pensa que Deus se manifesta na igreja, vai ser como esses que chegam numa igreja e senta no último banco e fala assim, que hora que o culto acaba aqui mesmo, irmão? E Deus está ministrando pela palavra, você está assim, meu Deus, já passou da hora do culto, do término, 15 minutos. Não, o pastor não vai acabar hoje não, você tem poder, oh Deus, a pessoa deu certo. Você não consegue perceber a essência de nada, ver como é que você é um poste, como é que você está empedernido, adoecido. Você não consegue mais na essência. Deus está falando, você está preocupado com a forma. Deus está falando, você está preocupado com o horário. Deus está falando, você está preocupado se o carro está lá fora. Deus está falando, você não está nem aí para o que Deus está fazendo. Se levanta e vai embora, como que se ir embora e chegar 10 minutos mais cedo em casa fosse mudar a tua vida alguma coisa. Deus está falando assim, filho, você está com fome de mim? Tô, pai. Eu estou muito mais faminto por ti do que você por mim. Agora, se você acha que vai me encontrar só quando você entrar nesse bendito desse tabernáculo, você vai sair desse bendito desse tabernáculo tendo a sensação de se encontrou comigo, mas não se encontrou comigo, se encontrou com o meu poder. E o poder de Deus não permanece conosco para sempre. Foi por isso que Moisés, quando ouviu de Deus, ó Moisés, vaza daqui com o povo, porque eu quero que você chegue lá. Pode ir, que eu vou mandar um anjo poderoso, o meu poder vai na tua frente. Moisés, pode parar, Senhor. Vem com esse negócio de anjo na nossa frente, não. Diz que Deus gostava de Moisés. Vem com esse negócio com anjo de poder para ir na minha frente, não. Eu não estou interessado no teu poder. Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir aqui nesse lugar. Nós não queremos o teu poder, nós queremos a tua presença. E se a tua presença não for, teu poder não me interessa. Foi Moisés quem falou isso. Por que você acha então que Deus disse, suspende o anjo? Quem vai sou eu mesmo. E o povo saiu em vitória e chegou lá no nome de Jesus. Porque a presença de Deus foi com ele, amado. Sabe por que a presença de Deus foi? Porque o povo não queria só poder. O povo não queria só fogo. O povo não queria só religiosidade. Ó, irmãos, eu estou vendo um anjo aqui nesse lugar. E daí? E aí? Você viu um anjo da... E aí? O que aconteceu? Pastor, me arrepiei todo. Sim, daí? Acabou o culto. Cadê o anjo? Aí ficou lá. Ah, a glória de Deus está cheia desse lugar. Deixando esse lugar assim. Cadê? E agora? Acabou o culto. Hoje é terça-feira. Cadê a glória? Pastor, eu vi bola de fogo, varão de fogo, a espada de fogo, anjo de fogo. Sim, cadê o fogo todo que você viu lá? Acabou. Aí Deus está falando assim, filho, o meu poder de repente fica no lugar onde ele foi manifestado, mas se você for além do meu poder, conseguir entrar na minha presença, a minha presença vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas não tem culto todo dia, Senhor. Não preciso de culto para me manifestar na tua vida. Porque na vida na qual estou presente, essa vida já é um culto a mim, todo dia, no nome de Jesus. Aí você vai estar jogando bola com teu filho. Vai lá, filhão, chuta.
Aí vira, pum! Tu deixa a bola entrar porque é teu filho. Aquele gol, os anjos vão estar dando glória, é culto. Você está sentado no teu quarto brincando de boneca com tuas filhas, culto. Você foi para a praia, irmão, com a tua família inteira brincar de bife, família mesa, é culto. É culto. Você vai ver glória de Deus em todo canto. Você vai estar fazendo a barba, irmão. Você vai dar glória a Deus porque você tem um Mark 3. Tem lugares no país que a gente faz com faca. Você vai sentar na mesa, naquele dia não tem picanha, tem disco voador. Você vai assim, glória a Deus por esse ovo. Você vai comer o churrasquinho ali na esquina. E você vai sentir a presença de Deus comendo churrasquinho. Não precisa estar lá na churrascaria do Chitãozinho Chororó. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Se você está na presença de Deus, onde você estiver, você vai sentir a glória de Deus. Mas tem que entrar no quarto. Quantos entendem essa palavra? Diga, eu entendo, pastor. Diga, irmão, que está ao teu lado, irmão. Visita mais teu quarto, por favor. Quando você entender que teu quarto não é só lugar para dormir, é um lugar para ter um altar a Deus, você vai ver que o fogo arderá continuamente naquele altar. Nunca mais se apagará pelo poder do nome de Jesus. Vamos para o quarto. Vamos aplaudir ao Senhor.